Boa noite. José Antônio, do Seminário Batista do Nordeste Paulista. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas de apologética e hoje dando sequência na compreensão e na análise das igrejas adventistas do sétimo dia. Só para recapitularmos, nós vamos fazer um pequeno resuminho aqui, mas antes vamos orar. Querido Deus, obrigado por esta oportunidade, que o Senhor nos abençoe nesta aula. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, amados. Nós vimos na aula anterior a respeito da guarda do sábado, que não foi uma exclusividade dos adventistas. Antes já haviam os grupos sabatistas, entre eles até Batista do sétimo dia. Mostramos também que com Manuel Lacunza nós tivemos aí uma grande instigação no pessoal evangélico da época em relação à questão da volta de Cristo. Vimos também com Edward Irving a questão do avivamento espiritual, a questão do elemento profético, a questão de uma busca de uma vida cristã mais elevada, mais comprometida, com a questão moral. Vimos também que essa datação da volta de Cristo tornou-se algo muito procurado no período aí de Miller, e que Miller também foi um que procurou prever e acertar a volta de Cristo. Ele tentou por duas datas, não conseguiu, e seus contemporâneos e colegas da igreja do início, da igreja aí do movimento millerista, eles acabaram prevendo o dia 22 de outubro de 1944, mas também falhou e foi conhecido como o grande dia da decepção. Vimos como surgiu também a doutrina do templo celestial e a questão das duas voltas para Cristo. Hira acabou sendo o precursor dessa modalidade, em que Jesus teria tido uma volta invisível e aonde ele entraria no templo celestial, onde ele já estava desde a sua ascensão, no lugar santo, ali fazendo a purificação, e depois, então, em 1844, ele teria adentrado ao Santo dos Santos, aonde ele passa a fazer o juízo investigativo, que é a análise da vida dos crentes que estão se mantendo fiéis ou não. Tanto a questão dos crentes mortos como dos crentes vivos. E esses, então, recebendo o grande prêmio que seria a ressurreição. Vimos também a questão das publicações feitas por Thomas Preble, e como que isso fortaleceu a ideia do sábado, da guarda do sábado, no meio do movimento millerista. Vimos com Joseph Bates a questão também da reforma de saúde, a questão da cética praticada pelos adventistas hoje em dia, teve o seu surgimento aí com o Joseph Bates. Vimos também a doutrina da imortalidade condicional. George Storrs, ele acaba trazendo, sendo influenciado por outros autores, ele acaba trazendo essa ideia de que a imortalidade do homem está condicionada à fé em Jesus Cristo. Caso ele não tenha aceitado a Jesus como o único e suficiente Salvador, e se mantido fiel e obediente a esse Jesus, ele então não teria a imortalidade. Ele também advogava que a alma não sofre eternamente, não há um lugar de castigo eterno, e sim um lugar de destruição, que seria o lago de fogo. Então, assim, o diabo, seus anjos e todos os pecadores infiéis seriam lançados nesse lago e as almas, então, seriam aniquiladas. Não há um castigo eterno. O próximo personagem que nós vamos olhar é o Ellen White. Ellen White, então, baseado em Apocalipse 12:17 e Apocalipse 19:10, os adventistas veem ou têm Ellen White como o espírito da profecia. Ela afirma ter recebido em torno de sua vida aí
em torno de 2.000 visões, nas quais os pioneiros foram testemunhas dessas visões, assim como também o público em geral. Ellen White nasceu em 1827 e veio a falecer em 1915. Então, pelos adventistas, ela é reconhecida como profetisa do último advento. Em seus escritos, há um esforço em mostrar a ação de Deus na história da Igreja, gerando um grande conflito que se tornou o título de um de seus livros e também a base teológica dos adventistas do sétimo dia. Outro livro que ela produziu foi Caminho a Cristo, tendo sido usado como material de base educacional dos adventistas. Os adventistas são caracterizados pelo seu esforço e empenho em investir maciçamente nessa questão da educação. Outro livro importante também foi O Desejado de Todas as Nações. Segundo ela mesma, tudo começou, essas visões, e ela começou a receber o espírito da profecia, quando em uma das reuniões de um movimento millerista, ela recebeu uma pedrada no rosto, e isso foi em 1840, quando ela tinha apenas 12 anos de idade. Nesse período, ela já fazia parte do movimento millerista, e teve uma visão, pós esse evento, onde ela recebeu uma mensagem sobre o dia do desapontamento, onde alguns viajantes haviam ficado desanimados, mas que era para ter esperança, pois os homens ainda haveriam cumprido as suas esperanças. Isso deu ao movimento um certo alento. Ela foi batizada em 1843 no movimento millerista e aguardava a volta de Cristo para suas datas marcadas aí. Em 46, já logo depois do desapontamento, de 1944, ela casou-se com James Spring Wright, que também era millerista. Ele foi um grande incentivador das visões de Ellen White. Em 1844 a 1863, ela teve cerca de 200 visões. E de acordo com Ellen, ela teve uma visão em um funeral em Ohio, e foi justamente nessa visão que ela acabou escrevendo o livro O Grande Conflito. Olha aqui uma transcrição da visão dela depois da questão do advento, da grande decepção. Nessa época, visitei uma de nossas irmãs do advento, e pela manhã nos curvamos em torno do altar da família. Não foi uma ocasião emocionante, e havia apenas 5 de nós presentes, todas mulheres. Enquanto orava, o poder de Deus veio sobre mim como eu nunca tinha sentido antes, e fui envolvida em uma visão da glória de Deus, e parecia estar subindo mais e mais alto da terra, e foi mostrado algo das viagens do advento para a cidade santa. Nesta visão, o povo do advento estava percorrendo um caminho alto e perigoso em direção de Nova Jerusalém, o céu. O caminho deles foi iluminado por trás por uma luz brilhante, que um anjo me disse ser o clamor da meia-noite. Alguns dos viajantes ficaram cansados e foram encorajados por Jesus. Outros negaram a luz. A luz atrás deles se apagou e eles caíram fora do caminho para o escuro perverso. A visão continuou com um retrato da segunda vinda de Cristo, após a qual o povo do advento entrou na Nova Jerusalém e terminou com ela voltando à terra, sentindo-se solitária, desolada e com saudade daquele mundo melhor. Baseada, então, nessas questões, ela acabou trazendo, de uma certa forma, um certo conforto aos participantes do movimento millerista. É importante a gente salientar que as obras de Ellen White acabaram por produzir a teologia dos adventistas, orientaram e foram a base para a educação proposta pelos adventistas. As visões de Ellen White também foram muito importantes na estruturação da questão de saúde e de uma vida saudável, pelos adventistas.
e ela também, através dos seus escritos, foi uma grande incentivadora da obra evangelística. Portanto, o grande conflito acabou estimulando essa questão e fortalecendo a questão teológica. Princípios da educação cristã ajudaram a nortear a educação proposta pelos adventistas. E vida saudável e a ciência do bem viver foram os corroboradores para toda aquela proposta, né, de Joseph Bates. Então aqui ela valida isso e estimula os adventistas a estarem tendo uma vida mais ascética. O Caminho a Cristo é um material de Ellen White que corrobora a obra evangelística, algo que ela se dedicou muito, pois houve um grande esfriamento na obra missionária depois de 1900 pelos adventistas. E ela acaba sendo usada nesse sentido de estar promovendo um movimento evangelístico que vai causar um grande crescimento aos adventistas. As propostas da confissão dos adventistas, confissão essa que foi revisada depois nos anos 60, eles dizem o seguinte: em relação às escrituras sagradas, Velho e Novo Testamentos são a palavra escrita de Deus, dada por inspiração divina através de homens santos de Deus que falaram e escreveram sobre a inspiração do Espírito Santo. Na sua palavra, Deus entregou ao homem o conhecimento necessário para a salvação. As Sagradas Escrituras são a revelação infalível da sua vontade. Elas são o padrão de caráter, o teste da experiência, a revelação autorizada de doutrinas e o registro fiel da atuação de Deus na história. Segue os textos que eles corroboram essa afirmação. Em relação à Trindade, eles escrevem: há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de pessoas coeternas. Deus é imortal, onipotente, onisciente e onipresente. Ele é infinito e ultrapassa a compreensão humana, mas é conhecido pela sua autorrevelação. Ele é digno de eterno louvor, adoração e serviço por toda a criação. Seguem os textos corroboradores. A respeito do Deus Pai. O Deus Pai é eterno e criador, a fonte, sustentáculo e soberano de toda a criação. Ele é justo e santo, misericordioso e gracioso, tardio em irar-se e constante no amor e na fidelidade. As qualidades e poderes exibidos no Filho e no Espírito Santo são também revelações do Pai. Seguem os textos corroboradores. A respeito do Deus Filho. Deus Filho eterno encarnou em Jesus Cristo. Através dele todas as coisas foram criadas e o caráter de Deus é revelado. A salvação da humanidade é completada e o mundo é julgado. Eternamente Deus, ele tornou-se eternamente homem. Foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Viveu e experimentou a tentação como ser humano, mas exemplificou perfeitamente a justiça e o amor de Deus. Através dos seus milagres, ele manifestou o poder de Deus e foi confirmado como o Messias prometido por Deus. Sofreu e morreu voluntariamente na cruz, pelos nossos pecados e em nosso lugar. Foi ressuscitado dos mortos e subiu ao céu, para ministrar no santuário celestial em nosso favor. Ele voltará novamente em glória para a libertação final do seu povo e para a restauração de todas as coisas. Seguem os textos corroboradores. A respeito de Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo trabalhou ativamente com o Pai e o Filho na criação, encarnação e redenção. Ele inspirou os escritores da Bíblia, encheu a vida de Cristo com o seu poder, ele atrai e convence os seres humanos e aqueles que respondem positivamente, ele renova e transforma a imagem de Deus, enviado pelo Pai e pelo Filho para estar sempre junto dos seus filhos. Ele distribui dons espirituais à Igreja
imposta para ser testemunha viva de Cristo e de harmonia com as Escrituras, guia-a em toda a verdade. Deus é o Criador de todas as coisas e revelou nas Escrituras o seu relato autêntico de sua atividade criativa. Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e todos os seres viventes na terra, e descansou no 7º dia da primeira semana. Assim, estabeleceu o sábado como um memorial perpétuo do seu trabalho criativo terminado. O primeiro homem e a primeira mulher foram feitos à imagem de Deus e foram a coroação da criação de Deus. Foi-lhes dado domínio sobre o mundo criado e foram entregues da responsabilidade de cuidar dele. Quando o mundo ficou terminado, era muito bom e declarava a glória de Deus. O homem e a mulher foram criados à imagem de Deus com a individualidade, o poder e a liberdade para pensarem e agirem. Apesar de serem criados como seres humanos livres, cada um é uma unidade indivisível de corpo, mente e espírito, dependendo de Deus para a vida e respiração e tudo o resto. Quando os nossos primeiros pais desobedeceram a Deus, eles negaram a sua dependência dele e caíram da sua elevada posição abaixo de Deus. A imagem de Deus neles ficou desfigurada e eles ficaram sujeitos à morte. Os seus descendentes partilham essa natureza caída e as suas consequências nascem com fraquezas e tendências para o mal. Mas Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo e pelo seu Espírito restaura-nos, mortais penitentes, à imagem do seu Criador. Criados para a glória de Deus, eles são chamados para o amar, para se amarem uns aos outros e para cuidar do ambiente que os rodeia. Segue os textos corroboradores. Toda a humanidade está agora envolvida no grande conflito entre Cristo e Satanás. A respeito do caráter de Deus, da sua lei e da sua soberania sobre todo o universo, este conflito foi originado no céu, quando um ser criado, dotado com liberdade de escolha, numa atitude de autoexaltação, se tornou Satanás, o adversário de Deus, e levou à rebelião uma parte dos anjos. Ele introduziu o espírito de rebelião nesse mundo quando levou Adão e Eva a pecar. Este pecado humano deu origem à distorção da imagem de Deus na humanidade, na desordem do mundo criado e na devastação final na altura do dilúvio mundial. Observado por toda a criação, este mundo tornou-se a arena do conflito universal, no qual finalmente Deus de amor será vindicado. Para ajudar o seu povo neste conflito, Cristo envia o Espírito Santo e os anjos fiéis para o guiarem, protegerem e apoiarem no caminho para a salvação. Na vida de perfeita obediência à vontade de Deus que Cristo viveu no seu sofrimento, morte e ressurreição, Deus promoveu um único meio de expiação para o pecado humano, para aqueles que pela fé aceitarem sua expiação tenham a vida eterna, e para que toda a criação possa melhor compreender o infinito e santo amor do Criador. Essa expiação perfeita vindica a justiça da lei de Deus e a benevolência do seu caráter e provê o nosso perdão. A morte de Cristo é substitutiva e expiatória, reconciliadora e transformadora. A ressurreição de Cristo proclama o triunfo de Deus sobre as forças do mal e assegura àqueles que aceitam a expiação a vitória final sobre o pecado e a morte. Declara o domínio de Jesus Cristo, perante quem todos os joelhos se dobrarão na terra e no céu. Na sua infinita misericórdia, Deus tornou Cristo, que não conheceu pecado, Deus o tornou pecado por nós, para que nele nós pudéssemos ser tornados justiça de Deus.
Guiados pelo Espírito Santo, nós sentimos as nossas necessidades, reconhecemos os nossos pecados, arrependemos-nos das nossas transgressões e exercemos fé em Jesus como Senhor e Cristo. Como substituto e exemplo, fé em Jesus Cristo como Senhor e Cristo, como substituto e exemplo. Esta fé que recebe a salvação chega-nos através do poder divino da palavra e é dom da graça de Deus. Através de Cristo nós somos justificados, adotados como filhos e filhas de Deus e somos libertos do domínio do pecado. Através do Espírito nós nascemos novamente e somos santificados. O Espírito renova as nossas mentes, escreve a lei de Deus nos nossos corações e nós recebemos o poder de viver uma vida santificada, aguardando nele, nós tornamo-nos participantes da natureza divina. E temos a segurança da salvação agora e no julgamento. A respeito do remanescente, a Igreja Universal é composta por todos os que verdadeiramente creem em Cristo, mas nos últimos dias, num tempo de apostasia generalizada, um remanescente foi chamado para guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Esse remanescente anuncia a chegada da hora do julgamento, proclama a salvação através de Cristo e proclama a aproximação da sua segunda vinda. Esta proclamação é simbolizada pelos 3 anjos do Apocalipse 14 e é coincidente com o julgamento no céu e com a obra de arrependimento e reforma na terra. Cada crente é chamado a ter um envolvimento pessoal nesta de testemunhar a nível mundial. A ceia é a participação nos emblemas do corpo e do sangue de Jesus como uma expressão de fé nele, o nosso Senhor e Salvador. Nessa experiência de comunhão, Cristo está presente para se encontrar com o seu povo e fortalecê-lo. Quando nós participamos dessa comunhão, proclamamos alegremente a morte de Cristo até que ele volte. A preparação para a Santa Ceia inclui a autoanálise, arrependimento e a confissão. O Mestre ordenou o serviço de lavagem dos pés para significar a purificação, para exprimir o desejo de nos servirmos uns aos outros em humildade cristã e de nos unirmos uns aos outros em amor. O serviço de comunhão está aberto a todos os crentes cristãos. O dom de profecia. Um dos dons do Espírito Santo é o dom de profecia. Esse dom é uma marca identificativa da igreja remanescente e foi manifestado no ministério de Ellen White. Como mensageira do Senhor, os seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade que proporciona conforto, orientação, instrução e correção para a igreja. Os seus conselhos foram, claro, que a Bíblia é o padrão de vida pelo qual todos os ensinos e experiências devem ser testados. Então aqui nós vimos algumas características da declaração doutrinária das igrejas adventistas do sétimo dia, sobre soteriologia, pneumatologia, cristologia, teologia, enfim, a gente vê a questão mais específica do dom da profecia, dando a Ellen White, as suas palavras, no caso, fonte de veracidade da parte de Deus. E ela produziu, então, os seguintes trabalhos: Vida de Jesus, Patriarcas e Profetas, Veredas de Cristo, O Desejado de Todas as Nações, O Último Conflito, entre muitas outras obras. E para que essas obras pudessem estar sendo divulgadas, nós tivemos esses 2 sujeitos, Sylvester Bliss e Owen Russell Lawrence Cruiser, que foram os publicadores. Eles então publicaram muitos dos trabalhos de Ellen White. A organização oficial, portanto, se deu, de acordo com o que a gente viu no relato de Joseph Bates, em 21 de maio de 1863, contando a denominação, no caso, com 3.500 membros e 123 igrejas. A expansão pelo mundo se deu
através da obra evangelística. Então, de 1860, ela teve um crescimento de 12%, indo aí para 3.500 membros. No ano de 1900, ela experimentou um crescimento estrondoso, chegou a 66.547 membros. Em 1995, ela já constava com 14.334.888 membros. E em 2018, ela chega a 21 milhões de membros em todo o mundo, mostrando assim então que as igrejas adventistas do sétimo dia se tornaram um grande exponencial aí representativo de igreja evangélica. No Brasil, o adventismo do sétimo dia chegou por volta de 1885 em Itajaí e Brusque, Santa Catarina. Em 1895 foi realizado o primeiro batismo em Piracicaba, São Paulo. A primeira igreja surgiu então em 1896 em Gaspar Alto e depois abriu-se também em Rio de Janeiro, Santa Maria de Jetibá, Taquari, no Rio Grande do Sul. A primeira escola adventista surgiu em 1896 em Curitiba. Em 1915 surgiu o Centro Universitário do Capão Redondo em São Paulo. Em 1960, então, inicia-se os desbravadores na cidade de Ribeirão Preto. Com isso, vejamos esse gráfico aqui, 2011, nós temos 7.076 igrejas, 1.309.791 pessoas congregando nas igrejas adventistas. Em 2012, 7.415 igrejas e 1.373.232 pessoas membros. Em 2013, 7.780 igrejas, membros 1.447. Em 2014 já pula para 8.106 igrejas, 1,5 milhão de pessoas. Em 2015 vai para 8.418 igrejas e vai para quase 1.600.000 pessoas. 2016, os adventistas chegam a 8.752 igrejas e pulam para mais de 1.600.000. Em 2017, 9.006 igrejas e 1.666.000 membros. 2018, 9.250 igrejas são abertas, 1.676.350. E em 2019, 9.558 templos no território nacional e 1.723.409 membros da Igreja Adventista. O Adventismo do sétimo dia, então, ele acaba tendo um crescimento muito forte no território nacional. E aqui a gente tem o primeiro templo em Gaspar Alto, de 1865. O casal de pioneiros Guilherme e Joana Bels, no sul do país. E nós temos outras igrejas do movimento milerista, dos próprios adventistas, divisões entre os adventistas, que também estão por aí, aumentando ainda mais esse número de pessoas que aderiram à questão do sabatismo, né? Nós temos a Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento da Reforma, nós temos Sinagoga Adventista, nós temos Igreja Adventista da Completa Reforma, Igreja Adventista Brasileira, Sociedade Missionária Internacional da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós temos Movimento de Reforma, Igreja Cristã Bíblica Adventista, e agora vamos fazer uma análise da Ellen White. Olha o que esse texto dela diz. O espírito da profecia é o que, segundo as Escrituras, a par com a guarda dos mandamentos de Deus, seria a característica da igreja remanescente. Compare-se Apocalipse 12, 17 e 19, 10. Esse dom consiste principalmente em dar ao povo de Deus
mensagens diretas e específicas. Os testemunhos orais ou escritos da Sra. White preenchem plenamente esse requisito no fundo e na forma. Tudo quanto disse e escreve foi puro, elevado, cientificamente correto e profeticamente exato. Lembrando que nós precisamos ressaltar aqui que nos últimos tempos haveria uma apostasia muito grande e que nesse período de apostasia, de relaxamento moral, surgiria uma igreja fiel, a igreja que eles chamam remanescente. E aqui nós estamos vendo um escrito aonde afirma ser então a igreja adventista, essa igreja remanescente, e todas as outras então apóstatas, todas as outras moralmente incapazes de servir a Deus, não sendo então fiéis a Jesus Cristo. Logo ouvimos a voz de Deus, semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Ao declarar Deus a hora, verteu sobre nós o Espírito Santo e nosso rosto brilhou com o esplendor da glória de Deus, como aconteceu com Moisés no Monte Sinai. Vejam bem, isso está na Sutileza dos Erros, página 42, primeira edição. Há uma pretensão aqui, então, de que a Ellen White sabia o dia e a hora em que Jesus viria. E lembrando que todas as datas previstas pelos adventistas, elas não aconteceram. Ouvi a hora proclamada, mas não tinha lembrança alguma daquela hora depois que saí da visão. Então, é revelada a data, mas a data é esquecida assim que sai da visão. O Testemunho de Jesus, página 108, de 1856, ela diz: alguns pastos para os vermes, alguns sujeitos às 7 últimas pragas, alguns estarão vivos e permanecerão na terra, para serem transladados por ocasião da volta de Jesus Cristo. Temos uma obra a fazer por ministros de outras igrejas. Deus quer que eles se salvem. Nossos ministros devem buscar aproximar-se dos ministros de outras denominações. Olhando para esse texto, nós vemos então que a proposta de Ellen White é a apostasia, praticar a apostasia. O que ela quer e entende então que ele, sendo a igreja remanescente, a igreja então que é encontrada fiel porque se guarda o sábado por eles, né, guardado o sábado por eles. Então os ministros da igreja adventista têm que buscar os ministros das outras denominações. Por quê? Porque eles estão em denominações que são apóstatas, que são indignas e têm que vir para a igreja adventista do sétimo dia, que é a igreja que é encontrada fiel. Os adventistas reafirmam que Ellen White proferiu profecias verdadeiras. Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e seus escritos, o produto dessa inspiração, tem aplicação e autoridade especial para os adventistas do sétimo dia. Nessa declaração faltou só dizer que para eles tem o mesmo peso de Bíblia, né? Mas a maneira como é colocada então para os adventistas, a Ellen White, o material que ela produziu é uma fonte de inspiração do Espírito Santo, portanto, palavra de Deus. Ela afirma: ao passo, apesar de nós desprezarmos o pensamento dos pioneiros, nós aceitamos como regra de fé a revelação Velho Testamento, Novo Testamento e o espírito da profecia. Então aqui fica bem claro o peso que os adventistas dão aos escritos da Sra. White. Para eles é palavra de Deus, é escritura, então, o espírito da profecia, o material produzido pela Ellen White. E ai de quem mover um bloco ou mexer um alfinete dessas mensagens. Primeiros escritos, Ellen White, Casa Publicadora, 1967, página 258. Então, da mesma forma que Deus coloca em Apocalipse, que isso não deve se acrescentar nada e nem tirar nada, ai daquele que fizer isso,
Aqui, né, o Ellen White, então, dá esse mesmo peso aos seus escritos. Os que pensam deverem buscar noutra parte a verdade presente, precisam converter-se. Têm hábitos errôneos para emendar em caminhos maus. Testemunhos Seletos, volume 2, página 236. Então, se você pensa, você está no Adventismo, e você pensa procurar numa igreja batista, numa igreja presbiteriana, em qualquer outra representação cristã, a verdade, o pensamento ou a profecia de Ellen White já vem dizendo, né? Quem pensa em procurar isso em outro lugar precisa se converter. Ou veja bem, quem está indo em outras igrejas, então, tem um hábito errôneo para emendar os seus caminhos. Precisa se arrepender. Em resposta à indagação quanto à conveniência de casamento entre jovens cristãos de raça branca e preta, direi: o esclarecimento me foi dado pelo Senhor, que não devia ser dado, pois é certo criar confusão e discussão que irmão de cor se case com uma irmã de cor que seja digna, que ame a Deus e guarde os seus mandamentos. Que a irmã branca que pensa em unir-se em matrimônio a um irmão de cor se recuse a dar tal passo, pois o Senhor não está dirigindo nessa direção. O Ellen White, ao dar pesos de escrituras sagradas ao seu material e à própria Igreja Adventista, acaba aqui nesse livro das Mensagens Escolhidas, volume 2, página 344, cometendo segregação racial. Não pode haver uma miscigenação, ela se torna então misógina. Eu não vejo isso como palavra de Deus. Fica uma situação muito complicada. No mundo só existe uma igreja que presentemente se acha na brecha, tapando o muro e restaurando os lugares assolados. E todo homem que chamar a atenção do mundo e de outras igrejas para esta igreja, denunciando-o como Babilônia, está trabalhando de acordo com aquele que é o acusador de nossos irmãos. Será possível que entre vós não se levantem homens que falem coisas perversas, propagando os mesmos sentimentos que Satanás deseja ver disseminado no mundo, com referência aos que guardam os mandamentos de Deus e têm fé em Jesus? Né? A Igreja Remanescente, Casa Publicadora Brasileira, Tatuí, São Paulo, 1986, páginas 46 e 47. Aqui o Ellen White está dizendo que então as igrejas adventistas são a única existente no mundo perfeita que podem se colocar na brecha, que pode restaurar os lugares assolados, ou seja, só eles possuem a verdade. E qualquer outra igreja que falar mal deles ou agir contra eles é de Babilônia. Seriam, então, pessoas com os mesmos sentimentos de Satanás que estão agindo contra a igreja do Senhor. Quanto à em relação à redenção incompleta, nós temos uns textos base, Daniel 9, 25, Daniel 8, 13 e 14, mostrando que eles se baseiam nessa questão aí para poder dizer que Jesus teve duas fases, em que Jesus, então, agora ele tem uma volta invisível e depois ele vai ter uma volta visível, né? A Bíblia nos dá, bem claramente, né, Atos 1, 3, de 9 a 11, 1 Pedro 3, 18, Mateus 25, 41, mostrando a impossibilidade, ou melhor, a incoerência de tal proposta. Vejamos aqui agora esses textos. Atos, capítulo 1, versículos 3 a 9, ele nos diz assim: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Do 9 a 11 ele coloca: e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os seus olhos fitos no céu,
Enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Não há uma fase intermediária nesse texto. Assim como vocês viram ele subir, e ele está lá no céu, ele vai descer. 1 Pedro nos diz o seguinte, 1 Pedro 3,18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados e justo pelos injustos, para levar-nos a Deus mortificados, na verdade, na carne, mas vivificados pelo Espírito. Juízo investigativo. Jesus precisa ficar investigando quem está sendo fiel à salvação ou quem não está sendo fiel à salvação. Justificação, ela é algo pontual ou ela é algo condicional? Conforme a pessoa peca, então ele pede perdão. Não pecou, está garantido. Pecou, pede perdão de novo. E cada vez vai se praticando uma justificação, ou ela é pontual, ela é definitiva. Então cria uma situação também complicada. Mateus, capítulo 25, verso de número 45, 41, nós temos: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então essa questão de você ter um não inferno permanente, ele não é coerente com aquilo que as Escrituras diz. Ele é uma reinterpretação. Tá? Veja bem, Jesus recebeu sobre si as nossas fraquezas humanas e a sua degeneração, assim como a degradação. Que Cristo tem a nossa natureza pecaminosa, caída, assim como Adão. Ela escreve isso no Desejado de Todas as Nações, Estudos Bíblicos, página 140, mais ou menos no parágrafo 41, até a página 141. Jesus não pecou, ele mesmo desafia os seus ouvintes a acusá-lo de algum pecado. Então, como que ele tinha natureza pecaminosa, caída, assim como Adão, degradado? Ele tinha a natureza humana, mas ele não pecou. Então veja bem, Mateus 1:18. Mateus 1:18 a 23, ele vai dizer justamente isso para nós. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo, não queria infamar, e tentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho o Senhor lhe apareceu através de um anjo, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho e chamará seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a Virgem conceberá e dará um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Lucas, capítulo 1, versículo 30 a 35. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante do Senhor. E eis que em teu ventre conceberás e dará um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. E disse Maria o anjo: Como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo lhe disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. João capítulo 8, nós temos a seguinte narrativa.
versículo de 46. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Então tá aí. A outra questão é, Jesus é o arcanjo Miguel, né? Nós vimos vários textos aqui, e tem muitos outros textos que nós podemos explorar e mostrar que arcanjo Miguel é o arcanjo Miguel e que Jesus é Jesus. Não existe, não tem como os dois personagens serem a mesma pessoa, né? Em Judas 9, mas o arcanjo Miguel, quanto contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. E quem é o nosso Senhor? O Senhor Jesus. Jesus é Senhor. Então não tem como as duas pessoas serem a mesma. A restituição da lei mosaica. Em Tiago, capítulo 2, versículo 10, nós temos o seguinte texto. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. A única serventia da lei é mostrar que todos nós pecamos e que todos nós somos culpados diante de Deus. Então, a lei ela teve a sua serventia de mostrar essa condição de réu de todos os seres humanos até o nascimento de Jesus Cristo. Uma vez a lei cumpriu o seu papel. E agora nós passamos a viver o tempo da graça, aonde através da fé recebemos então o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, a justificação dos nossos pecados. Então a lei já cumpriu o seu papel, ela tipificava para aquilo que haveria de acontecer. Mateus capítulo 23, a partir do verso 37 e até o último versículo, diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digas, bendito que vem em nome do Senhor. Todo aquele contexto de leis, de tradição, de judaísmo, ele cumpriu o seu papel até a efetivação do nascimento de Cristo Jesus. A partir dali, não cabe mais aqueles rituais, aqueles cultos, aquelas manifestações. Tudo aquilo cumpriu o seu papel. Então a questão da guarda do sábado, ela é muito complicada. O sábado, olha o que ela coloca. O sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Como nós vimos nesse trabalho, a questão do juízo investigativo, aonde Jesus está vendo quem é fiel e quem não é fiel, o sábado se torna a pedra de toque da lealdade, ou seja, só serão considerados leais aqueles que guardam o sábado. Portanto, eu, batista, você, presbiteriano, qualquer um outro que não guarde o sábado, você estará sendo encontrado em infidelidade a Cristo. Portanto, nesse julgamento investigativo, você estaria condenado à destruição eterna, a destruição, a aniquilação da sua alma, porque você não foi fiel a Deus na guarda do sábado. O guarda do sábado é o diferencial em quem verdadeiramente é de Deus e quem verdadeiramente é do diabo. Então, por isso, só eles seriam a igreja correta. Eles praticam o que é chamado de galatanismo. Galatanismo está baseado no texto de Gálatas, capítulo 9, capítulo 4, versículos 9 a 10. Aonde diz: mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos? Então isso é chamado de galatanismo.
Não é para se guardar dia, não é para guardar mês, não é para guardar ano. Uma vez que agora nós conhecemos a Deus, ou seja, somos conhecidos por Deus, nós não podemos tornar nesses rudimentos. Isso fica bem claro. Agora, eles criam dois grandes problemas. Proselitismo das outras religiões, se colocando como a única verdadeira e as demais falsas, incentivando os seus líderes, os seus membros, a trazerem membros de outras igrejas e líderes de outras igrejas para o seu rebanho. Dessa maneira, eles praticam proselitismo. Outra coisa que eles acabam fazendo é também praticando a desobediência. Em vez de eles incentivarem as pessoas a andar no caminho chamado Jesus Cristo, eles querem que as pessoas andem no caminho chamado Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eles criaram também uma equivalência para os 10 mandamentos com a questão do Novo Testamento. Então eles vão colocar ali os 10 mandamentos em ordem e vão criar uma equivalência a isso ao Velho Testamento. E isso para também validar a questão da guarda do sábado. Tá? A psicopaniquia, como a gente viu, quando o George Storrs ele traz aquela ideia, né, de que a imortalidade da alma está condicionada à questão a aceitar a Jesus Cristo, que o homem não é eterno, e se ele não aceita Jesus Cristo, ele é aniquilado, não abre uma possibilidade para que a alma, após a morte, ela possa estar indo por um estágio intermediário. Então ela escreve o seguinte, então esse estado que eles atribuem à alma como um estado de sono é chamado de psicopaniquia. E ela escreve o seguinte no livro Sutilezas do Erro, página 217. O que o homem possui é o fôlego da vida, ou vida, o que dá animação ao corpo, que lhe é retirado por Deus quando expira, e o fôlego é reintegrado no ar por Deus, mas não é entidade consciente ou homem real, como querem os moralistas. Então toda a igreja cristã, conservadora, tradicional, que apregou o estágio intermediário da alma, é considerada por Ellen White uma questão moralista. São moralistas. Eles não estão com a verdade. Tá? Então, na verdade, morreu, a pessoa não tem mais ânima, não tem mais nada. Né? Nós podemos usar textos como Apocalipse 20, de 13 a 14, 2 Coríntios 5, de 6 a 8, Filipenses 1, 21, 23. Tá? Concluindo, portanto, dentro das características de seita e heresia, nós podemos estar avaliando, então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que, teologicamente, nós vimos que muitas das suas propostas são iguais às nossas, mas que ela tem esse problema que se chama espírito da profecia. Esse espírito da profecia, então, cria essas complicações por causa dessas afirmações feitas pela senhora Ellen White, criando aí, então, esses pontos de difíceis soluções. Tá? Então, agora eu gostaria que vocês estudassem a respeito e fizessem uma proposta apologética para todo esse conteúdo que vocês viram a respeito dos Adventistas do Sétimo Dia. Desejo a vocês uma boa noite e que Deus abençoe.